Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem, que vocês tenham aproveitado o feriado dessa semana, apesar de que para mim não foi feriado, eu trabalhei de qualquer jeito, né? Feriado só no nome. Então, eu vou continuar, né? Essa semana vai ser o vídeo que eu vou gravar, e eu peço desculpa para vocês por estar tendo um som aqui no fundo, porque meu vizinho começou a tocar uma música aqui, às vezes ele aumenta o som, às vezes ele diminui o som, então se ficar muito alto, eu peço desculpa para vocês. Estou esperando, faz um tempão esperando para ver se para, se ele desliga esse rádio, ou ela, não sei, para eu conseguir gravar a aula, mas não posso esperar mais, senão eu vou atrasar tudo aqui. Então, ó, continuando, tá, ó, quem ainda não foi buscar a apostila 3, o terceiro volume da apostila, né, na escola, vão lá que já está disponível a apostila impressa. Só dá uma olhadinha no grupo da sala de vocês, o horário que está liberado para ir buscar, porque cada série tem um horário diferente, que é para evitar aglomeração na escola, tá? De qualquer forma, eu vou continuar fazendo como eu estava fazendo antes, né, na apresentação que eu envio para vocês, eu coloco uma cópia da página da apostila também. Então, se vocês não tiverem buscado a apostila na escola, ainda não tem problema, é só vocês pegarem a apresentação e fazer os exercícios a partir dali, tá? Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela, que aí a gente já começa a aula, né? Então, só dar um tempinho aí, né, para tudo começar a aparecer na tela de vocês. Deixa eu selecionar aqui minha caneta aqui, tá? Então, a gente está falando de ondas sonoras, essa aqui é a última parte dessa matéria, né? Da parte de ondas sonoras, daqui a pouquinho a gente já vai entrar na parte de ondas luminosas. Então, a gente vai falar sobre luz, sobre cor, sobre essa outra parte também de ondas. E aí, as páginas que a gente vai ver hoje é a página 31 e 32 da apostila, elas estão aqui. É lógico que não dá para vocês enxergarem direito aqui, se vocês tiverem no celular dá para aumentar, no PDF também dá para vocês aumentarem, e cada parte que eu for explicando aqui, eu vou, dar um zoom para vocês conseguirem ver melhor, né, porque ninguém merece essas letrinhas aqui não, tá? Então, ó, é a parte, atividade 3, né, da apostila, a gente vai falar aqui sobre notas musicais, e ela vai acabar aqui, ó, tem até o exercício 6. O tema 2, são luz, fonte e as características, a gente vai deixar para a próxima, tá? Então, o tema 2, né, que o tema 1 era a parte de ondas sonoras, e o tema 2 é a parte de luz. Então, a gente vai ver na próxima aula. Então, já começando aqui, deixa eu só falar uma coisa. Tem aqui, gente, nesse texto aqui, a gente vai ver mais detalhado mais para frente, tá? Nessa aula aqui hoje ainda. Tem um monte de fórmula. Não se preocupe com essas fórmulas, tá? Elas não vão ser cobradas aqui. É mais para vocês entenderem as características dos instrumentos musicais e de como as notas musicais são criadas nos instrumentos. Então, aqui, ó, só para a gente entender uma coisa. Um instrumento musical, vamos pensar assim, num violão, num piano, num violino, equipamentos com corda, tá? Ele vai ter uma corda e aqui, ó, tá vendo? Tem essa extremidade aqui e essa outra extremidade aqui são onde a corda tá presa, porque a corda tá presa nessas duas extremidades. E L aqui é igual, esse L vai ser, ó, o comprimento da corda. Comprimento da corda. Então, as cordas do violão, do piano, elas têm sempre o mesmo comprimento ali, tudo bem? Esse T aqui representa, T aqui é a tensão. O que é tensão? Não sei se vocês lembram do primeiro ano, né? Tensão é uma força, então vai ser a força, né, com que essa corda aqui está esticada. A força, como que eu vou escrever aqui? Em que a corda está esticada, vai. Eu acho que assim vocês vão lembrar. Se bem que eu vou colocar mais para frente, esticada. O que significa isso de novo, tá? Então, a tensão é a força com que a corda está esticada. Então, a corda pode estar mais esticada ou menos esticada. No violão, por exemplo, tem lá o braço do violão e tem aqueles negocinhos que eu esqueci o nome, que dá para
aumentar a tensão da corda. Gira ali, aí a corda fica mais esticada, ou você gira para o outro lado, a corda fica mais soltinha, tá? Então, isso é feito para afinar o instrumento. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre tensão, sobre essas coisas, tá? E aí, uma característica que é muito importante, assim, quando uma corda, ela tá presa pelas duas extremidades, ela só pode ter alguns modos de vibração, tá? Então, ela pode ter um modo de vibração que ela fica nessa posição, ou assim, todos esses modos que estão mostrando aqui, tá? Isso aqui a gente chama de uma onda estacionária. Ela só pode ter determinadas ondas estacionárias se a corda está presa por suas duas extremidades. Então, aqui é uma onda estacionária, ó, tá vendo? Se a gente reparar, se eu continuasse desenhando aqui, vamos ver se vai sair um desenho, se não vai ser um desenho muito feio aqui, tá? Então, aqui, se eu continuasse desenhando a minha corda, ó, tá vendo? A onda, ela viria aqui, ó, eu teria que continuar aqui para ter uma onda completa. Esse primeiro modo aqui de vibração da minha corda, ela só tem metade do comprimento da onda, tá, gente? É o tamanho inteiro da corda, mas só metade do comprimento da onda. Porque para ter uma onda completa, ó, vê essa aqui de baixo, ó, ela tem que subir, depois ela tem que descer, ó, a partir daqui que ela ia se repetir. Então, no instrumento, não precisa nem ser só um instrumento musical, né? Pode ser qualquer coisa onde eu prenda as duas extremidades de uma corda, eu só posso ter esses modos de vibração aqui que são bem definidos, tá? Cada modo de vibração aqui, eu vou contar quantos, aqui, deixa eu falar primeiro. Aqui, ó, onde tá preso, eu chamo de nó, tá? Então, aqui é um nó, ali também é um nó. Então, nessa outra aqui eu tenho um nó aqui na extremidade, mas aqui no meio, ó, tá vendo? Onde não tem vibração nenhuma, eu também chamo isso aqui de um nó. Aqui é outro nó, e assim por diante, ó. Todo lugar onde não tem vibração, ou seja, nas extremidades ou nesses pontinhos aqui onde não tem vibração, eu vou chamar de nó. E aí a gente vê quantas dessas, vamos falar assim, quantos desses morrinhos formam aqui. Então, aqui, ó, nessa primeira parte, formou um só. Nessa segunda onda aqui, ó, eu formei 2. Essa aqui eu tenho 3. Aqui, ó, eu tenho 5, tá? Então, esses números aqui, a gente chama de harmônicos. A gente já vai estudar um pouquinho mais de harmônicos, tá? Então, aqui eu tenho, nessa corda, esse aqui é o primeiro harmônico, ou o harmônico fundamental, aqui é o segundo harmônico, o terceiro harmônico. Eu acho que eles desenharam errado, aqui deveria ser 4, acabou sendo 5, tá? Então, vamos lá. Eu dei um zoom no texto ali para mostrar essa parte aqui, que é a que está explicando mais coisa. Vou mudar a cor da minha caneta aqui, que senão vai ficar ruim de enxergar aqui, tá? Então, ó, a gente vai entender quais são as características de uma nota musical. Cada nota musical, ó, vamos colocar primeiro aqui, porque não sei se está escrito aqui em alguma parte. Então, a nota musical, ela depende da frequência, tá? Então, cada nota musical tem uma frequência relacionada a ela. Então, vamos supor, tem o dó, ré, mi, fá, tal. Cada nota dessas é uma frequência, tem tantos hertz, por exemplo, tá? Então, as notas musicais são relacionadas por essa frequência. E aí, a gente está imaginando aqui, ó, que a gente está falando de um violão, um berimbau, um cavaquinho, podia estar aqui um violino também, todos eles são instrumentos que tenham cordas. E a corda, ela tem um comprimento L, lembra lá que eu mostrei para vocês, tá? Qual é o comprimento da corda. E essa corda vai estar presa pelas extremidades, tá? E ela vai ter uma densidade. Essa aqui é uma letra grega que parece um U, com uma perninha maior aqui, mas isso aqui é uma letra grega que a gente chama de Mi. Então, eu tenho aqui a densidade da corda. A densidade dela depende do material que ela é feita. Tá? A gente já vai ver isso mais um pouquinho. E aí, a gente tem a tensão, eu já expliquei para vocês o que era tensão lá, e aqui tem umas formulinhas e etc, tá? Aí aqui tá falando dos harmônicos, né? Então, tá falando assim, que o fato das extremidades estarem fixas gera uma condição particular na qual a onda estacionária é a única forma estável possível de vibração da corda, que é
aquilo que eu mostrei para vocês. Eu já vou mostrar outra imagem que vai ficar um pouquinho mais claro do que é uma onda estacionária, tá? E ali, entre aquelas extremidades, eu posso ter um monte de ondas estacionárias ali, quantas ondas estacionárias couber ali, mas o mínimo de onda que eu posso ter ali é de metade do comprimento dessa onda. Eu não vou ter um quarto de onda ali, por exemplo, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, tá vendo aqui? Aqui, eu tenho metade da onda. Aqui eu tenho uma onda inteira, aqui eu tenho uma onda e mais metade, uma e meia. Então, é sempre de meio em meio. Eu não tenho, por exemplo, um quarto de onda aqui. Não existe isso, tá? Então, cadê onde eu estava aqui? Ah, tá. E entre todas as ondas estacionárias imagináveis, realiza-se, de fato, aquelas cujos nódulos ou os pontos de amplitude nula, lembra aqueles nódulos lá que eu mostrei, elas vão estar nas extremidades, tá? E aí, todos aqueles harmônicos são produzidos na mesma corda, lembra, tá? A gente pode ter cordas diferentes produzindo harmônicos diferentes, mas todas elas vão estar sendo produzidas na mesma corda, e aí elas vão ter, a única diferença entre elas é o número dos harmônicos, vou ter a mesma corda, os pulsos lá vão viajar com a mesma frequência e etc, tá? E aqui, olha, eu tenho uma formulinha que também, olha, vocês não precisam lembrar dessa fórmula aqui, nada disso, tá? E aí, o que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Que ao invés de ficar falando um monte de fórmula, vamos mostrar aqui. Imagina aqui que eu tenho um instrumento musical, eu tenho essa corda, vou começar a vibrar. A corda vai ficar assim, ela vai vibrar para cima e para baixo, tá? Vocês podem fazer isso, pega um elastiquinho de dinheiro, assim, estica ele e puxa. Você vai ver só a frequência fundamental aqui. Então, a frequência fundamental é o primeiro harmônico desse meu instrumento, tá? Então, esse aqui é o primeiro harmônico ou frequência fundamental. Tem os nós nas pontas, e aqui, ó, o L é o comprimento da corda, e aí aqui tá o comprimento de onda dividido por 2, que é o tamanho do comprimento da corda. O segundo harmônico vai formar já, ó, tipo, duas dessas montanhas aqui. Se desse para a gente conseguir ver direitinho uma corda de um violão, a gente veria que ele formaria várias dessas ondas estacionárias. Só que aí a gente precisaria ter uma câmera muito boa e ter, tipo, colocar em câmera lenta, mas dá para ver isso. Acho que se vocês colocarem na internet, deve dar para ver, tá? E aí aqui tá mostrando cada harmônico dessa corda. Aqui é lógico, eu posso ter o harmônico número 4, 5, etc. Uma coisa que é interessante, ó, vocês veem aqui o harmônico fundamental, imagina a frequência, lembra? A frequência é o número de vezes que essa onda está oscilando por segundo. Então, eu tenho o harmônico fundamental, geralmente é uma frequência de um som mais grave. Conforme eu vou aumentando os harmônicos, ó, eu vou aumentando a frequência. Estou tendo mais vezes que essa onda está se repetindo aqui por uma unidade de tempo. Então, conforme vai aumentando os harmônicos aqui, eu vou tendo ondas cada vez com sons mais agudos, tá? E aí, só para deixar mais claro aquilo que eu expliquei para vocês lá naquela parte do texto, lembra que eu falei, né, que a tensão da corda, né, que é a força, lembra que a tensão aqui é a força com que essa corda está esticada lá. Ela, né, quanto maior eu esticar essa corda, maior vai ser a tensão. Então, eu estico a corda, vou aumentando a tensão dela, e se eu fizer isso, os sons que eu vou produzindo vão sendo mais agudos. Então, se eu pegar um violão e esticar mais a corda do meu violão, e for tocando aquela corda, cada vez que eu estico mais essa corda, eu vou tendo som mais agudos. Se eu deixar essa corda um pouquinho mais folgada, os sons vão ficando mais graves, né? Então, som mais agudo é aquele som mais fininho, som mais grave é aquele som mais grossinho. E aí, então, se eu quiser modificar, se um instrumento vai produzir um som mais agudo ou um som mais grave, é só mudar aqui a tensão, só mudar o quanto a corda está esticada ou não. Uma outra forma de mudar também, né, se eu quero deixar o som mais agudo ou um som mais grave, é eu alterar o comprimento dessa corda. Então, imagina lá, eu tenho
Eu estou falando, gente, da mesma corda. Eu tenho uma corda de violão, aquela corda. Se eu quero deixar o som daquela corda mais agudo e não quero esticar mais aquela corda, o que eu faço? Eu diminuo o comprimento dela. Eu diminuindo o comprimento dela, eu vou produzir som mais agudo. Como que eu faço isso no violão? Não tem como eu cortar a corda do violão e emendar no meio dele. Não tem. Aí, como que as pessoas fazem, quem toca violão? Põe o dedo lá, segura o dedo, segura a corda num determinado ponto. Então, eu tenho a alça do meu violão aqui, devia ter pegado um violão aqui, né? Eu não sei desenhar violão, gente. Então, imagina, eu tenho a alça aqui do meu violão, e aí, se eu quero produzir um som mais agudo com aquela mesma corda, eu ponho o meu dedo em alguma parte ali, fazendo com que aquele nó inicial lá fique mais para baixo. Então, a corda vai ficar menor. Acho que vocês devem ter entendido aí o que eu quis dizer com isso, né? E aí, só lembrando da aula passada que a velocidade aqui, ó, da minha onda sonora, então aqui é a velocidade, deixa eu escrever aqui. Então, a velocidade da onda, ela vai depender do comprimento dessa onda. Quem não lembrar disso, gente, pega a aula passada lá e revê, porque eu expliquei isso, fiz exercício sobre isso aqui também, tá? Então, é o comprimento multiplicado pela frequência. Então, isso aqui é a velocidade de propagação de uma onda sonora, tá? E aí, como eu falei, né, aquele mi, isso aqui é uma letra grega mi, é a densidade da corda. Então, a densidade depende do material. Então, por exemplo, no violão eu posso ter cordas de nylon e posso ter cordas de aço. É lógico que a corda de nylon... Ai, ficou muito feio isso aqui escrito. Minha letra já é feia, eu ainda fico escrevendo assim. Vamos escrever tudo de novo. Ó, ainda bem que tem uma borrachinha aqui, né? Então, vamos tentar de novo. Então, vou tentar fazer um negócio menos torto. Então, eu posso ter cordas de nylon ou cordas de aço. Aí você, professora, não mudou nada. Não mudou nada mesmo. Então, a corda de nylon e de aço, elas vão ter densidades diferentes, porque elas são feitas de materiais diferentes. Então, se você tá lá, tem um instrumento, um violão, eu só falo do violão, né, gente? É porque eu acho que o violão eu entendo um pouquinho melhor. Eu não sei tocar, mas o violão eu sei, pelo menos, um pouquinho melhor sobre ele do que, por exemplo, um violino, né? Então, ó, um violão com cordas de nylon, ele vai produzir um som mais baixo, um som mais suave, né? Então, geralmente, quem toca MPB, toca músicas assim, costuma tocar com cordas de nylon. Agora, um violão com uma corda de aço, uma corda mais densa, vai produzir sons mais estridentes, né? Então, para tocar rock, para tocar algumas músicas pop, algumas coisas, as cordas de aço são melhores, tá? Então, a densidade da corda também influencia no tipo de som que esse instrumento está produzindo. E, por falar em tipo de som, tem outra característica também, assim, que é muito importante das ondas sonoras e que, olha, eu acho que, assim, o que eu estou passando nessa aula aqui são as coisas que mais caem no Enem sobre ondas sonoras, tá? Sobre ondas em geral, essa parte aqui de timbre, é a parte de... Talvez de harmônicos eu nunca vi, mas essa parte de timbre, de ondas sonoras, essas coisas, gente, cai bastante no Enem. Então, aqui eu estava falando, né, da densidade, dependendo do tipo de corda que você usa no seu instrumento, você tem um tipo de som diferente. Mas imagina assim, olha, aqui eu tenho, isso aqui é um instrumento, não é um instrumento musical, né, é um instrumento que chama diapasão. Você bate ele aqui, ele produz algumas notas aqui, tá? E aí aqui tá, no texto lá de vocês, se vocês não lerem de novo, espero que vocês releiam, tá dizendo assim que é fácil a gente perceber, se a gente ouve um som que é produzido por um piano, a gente sabe que foi produzido por um piano. Um som que é produzido por um violão, a gente sabe que foi produzido por um violão. O som que foi produzido por uma flauta, a gente sabe que foi produzido por uma flauta. Mesmo sendo a mesma música e mesmo sendo a mesma nota musical. Por quê? Porque cada instrumento, ele tem uma característica que se chama timbre.
é como se fosse uma assinatura, uma impressão digital desse instrumento, tá? Então, é através do timbre que a gente consegue perceber qual é o instrumento musical que está tocando aquela música ou aquela nota musical. Aqui, o diapasão, ele vai produzir um som limpo. Vamos supor, você está produzindo uma nota dó, por exemplo, é uma nota dó mais limpa. Vocês estão vendo aqui como que a onda fica bonitinha. Se eu produzo aqui, é como se eu estivesse reproduzindo o mesmo som em várias coisas diferentes, tá? Então, o som que eu produzi pelo diapasão teria uma onda mais ou menos como essa. Se eu emitir o mesmo som, a mesma frequência com uma flauta, já teria alguma coisa parecida com isso. Ó, com a voz, olha, já teria algo assim. Um violão, algo assim. Por quê? Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Tá, escrevi. Então, o que acontece, né? Cada instrumento, cada coisa, ela vai ter uma frequência fundamental. Lembra aquele primeiro harmônico? Então, eu tenho no violão, é porque a corda, ela vai estar presa nas duas extremidades. Numa flauta, por exemplo, não é um instrumento de corda. A onda que vai se repetir ali dentro, ela vai ter só vai ter um determinado espaço para fazer isso, né? Mas cada instrumento e cada material vai ter uma frequência fundamental de vibração, tá? Então, eu tenho a frequência fundamental que é relacionada a uma flauta, um violão, nossas cordas vocais aqui, ao diapasão. E aí, o timbre desse instrumento seria, se eu juntasse qual que é a frequência fundamental ali da minha onda produzida por aquele instrumento, pela minha voz, sei lá, junto com o harmônico daquela nota que eu estou produzindo. Então, vamos supor, tem a frequência fundamental, eu toquei a frequência fundamental do violão, eu toquei lá uma nota, aí eu vou juntar a frequência fundamental com o harmônico qualquer que eu estou produzindo ali, juntando junto, fazendo a sobreposição dessas ondas, eu vou ter uma onda resultante, que aí é mais ou menos como essa aqui de baixo, tá? Então, vai ser uma onda cheia de picos e vales, então não vai ser uma coisa muito limpa. E é só que cada instrumento vai ter isso bem característico. Então, assim eu consigo determinar qual que é o instrumento, se eu olhar, por exemplo, se eu olhar a onda, né? Então, pelo timbre dele, eu sei disso, né? Então, timbre é mais ou menos a assinatura, tá? É tipo é a assinatura do instrumento, que vai juntar todas as frequências ali, com a frequência fundamental, com os harmônicos que ele produz, e aí ele vai produzir uma onda que é específica daquele instrumento, tá? Então, a parte de timbre passou. Outra coisa que é interessante a gente ver, que é um outro fenômeno que ocorre com as ondas sonoras, é o que a gente chama de ressonância. Ressonância, tem ressonância acústica, também posso ter ressonância mecânica, tá? Então, aqui a gente está falando de ressonância acústica ou sonora. O que é? É quando alguma coisa, uma fonte, né? Aqui pode ser um instrumento, pode ser um tambor, pode ser a voz, pode ser uma explosão, sei lá. Alguma coisa vai emitir um som numa determinada frequência. Aí, se eu tiver um outro instrumento próximo que possui a frequência de vibração igual à frequência que foi produzida lá, os dois vão começar a vibrar com a mesma frequência. Imagina assim, cada material possui uma frequência de vibração natural. Porque tem a minha caneta, ela tem uma frequência, esse material tem uma certa frequência de vibração natural. Um copo tem uma certa frequência de vibração natural. A janela, os meus ossos, né? Os tecidos que fazem parte do meu corpo têm uma frequência natural. Então, se alguma coisa emite uma frequência com a mesma frequência de vibração do meu objeto, os dois vão começar a vibrar. Imagina assim, eu tenho aqui um exemplo, 2 taças, né? Então, elas têm o mesmo material. Se eu faço essa taça vibrar e consigo achar a frequência, que ela vibre com essa frequência natural dela, se eu tiver uma outra taça do lado, perto dela, ela também vai começar a vibrar com a mesma frequência. Às vezes, quando um sino está tocando, alguns objetos de metais que estão próximos começam a vibrar também, porque ele está vibrando com a mesma frequência de vibração desses materiais, né? Então, eles são, o que se diz que é entrar em ressonância,
tá? Então, a ressonância é basicamente isso, tá? É quando, sei lá, um objeto, ele começa a vibrar na sua frequência natural, quando um outro emitiu uma onda que tem aquela mesma frequência de vibração, tá? E aí aqui, ó, eu coloquei uma imagem que é até interessante, porque vocês estão vendo aqui, essa última imagem aqui, ó, é uma ponte. Esse exemplo que eu vou dar é uma ressonância mecânica, tá? O que aconteceu? Não exatamente essa ponte que está caindo aconteceu isso, tá? Mas pode acontecer em terremotos também. Tinha uma ponte que as pessoas começaram a fazer uma marcha nessa ponte. E aí eles começaram a andar por essa ponte e começaram a... Os passos ficaram todos sequenciados. Todo mundo começou a andar exatamente no mesmo ritmo. E por acaso esse ritmo era o mesmo ritmo da frequência da frequência fundamental dessa ponte. E aí foi ficando cada vez mais foi ficando cada vez mais intenso, e a ponte começou a rachar. É mais ou menos o que aconteceria, assim, com um copo de cristal. Vocês já devem ter ouvido falam que é lenda, mas não é uma lenda, tá? Que um cantor, se ele emitir uma nota musical correta, ele consegue quebrar uma taça de cristal. Isso é possível, não sei se é possível uma pessoa fazer isso, né? Porque eu não sei se ela consegue manter o som por muito tempo, né? Mas se uma pessoa começa a cantar aqui na mesma frequência de ressonância dessa taça, e aí começa a cantar cada vez assim com um volume maior, aí essa taça vai começar a vibrar. Então ela vai vibrar tanto que uma hora ela vai se partir. Então é através da ressonância que tem esse mito, sei lá, de que um cantor consegue estraçalhar uma taça só com a voz, né? Então, vocês já devem ter visto esse fenômeno. Sei lá, já passou um carro aqui na minha rua outro dia, inclusive era de madrugada, me deu muita raiva, eu estava dormindo, com um som muito alto lá na rua. E aí, a janela do meu quarto começou a vibrar. Então, acho que vocês já devem ter visto isso. Então, ou seja, a frequência, uma das frequências daquela música que estava tocando é a mesma frequência fundamental do vidro da minha janela. E aí, conforme a onda bateu na minha janela, fez com que a minha janela também vibrasse, né? E aí faz aquele... Vocês já sabem como que é, vocês já devem ter visto isso. Não é uma coisa tão rara assim de acontecer. Então, isso aí que é ressonância. E aí, olha, tem mais uma partinha do texto aqui que está falando da frequência que o nosso ouvido consegue ouvir, tá? Qual é a frequência das ondas sonoras que a gente consegue ouvir? Porque a gente não consegue ouvir qualquer frequência, tá? Tem uma faixa de ondas que a gente consegue ouvir, tá? E aí, vocês vão ler ali, e aqui, olha, tem algumas perguntinhas. Ó. Pergunta 1, se o violonista quiser produzir notas mais agudas, só que ele não quer mudar a tensão da corda, o que ele tem que fazer? Então, tá aí, gente, eu expliquei isso. Aí tá falando assim, o que o violão, um xilofone, uma gaita e um atabaque têm em comum em relação à produção do som? Isso que eu não falei, então vou falar agora. Então, todos os instrumentos musicais, todos, não importa se é de corda, se é de percussão, se é de sopro, todos esses instrumentos produzem som porque eles fazem alguma coisa vibrar. Então, o violão faz a corda vibrar. Um xilofone faz aqueles metalzinhos, você vai batendo nele, faz eles vibrarem, né? Então, o tambor também tem aquela membrana, faz isso vibrar. Então, todos os instrumentos aqui fazem alguma coisa vibrar. Na verdade, qualquer coisa que emite o som é porque alguma coisa vibrou. Eu estou falando aqui, minhas cordas vocais estão vibrando, por isso que eu estou produzindo som, tá? Aqui está falando para vocês definirem timbre e ressonância sonora, eu expliquei para vocês também. Aí aqui, por que os cães sentem medo e ficam acuados ao ouvirem fogos de artifício? Também isso aí, vocês vão conseguir responder. Aí tá aqui, falando, uma onda com frequência de 15 Hz se propaga com uma velocidade de 300 metros por segundo. Qual o seu comprimento de onda? Gente, lembra aqui, né? Você tem a velocidade é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Aqui você tem a frequência, que é 15 Hz, e a velocidade, que é 300. Então, você tem que achar qual é o comprimento de onda. É só pegar o F e passar para o lado dividindo. Simples, tá? A 6 também, tá perguntando aqui, ó.
uma fonte sonora, né, produz uma onda de 4 milímetros. Você acha que é possível o ser humano ouvir essa onda sonora? Então, aqui vocês vão considerar que a velocidade do som é igual a 340 metros por segundo. Aí, aqui, o comprimento de onda é 4 milímetros, só que vocês têm que transformar para metros, tá? Então, vou colocar aqui, ó, transformar para metros. Transformar para metros. E usar aquela mesma fórmula aqui de cima, tá? Então, vocês vão transformar para metros, acha aí qual que vai ser a frequência, compara lá com aqueles valores que está em cima, que não está no texto, na página 32, né? Está lá falando qual que é a faixa de frequências que o ser humano consegue ouvir, e vê se a gente consegue ouvir esse som. Então, faz a conta, acha o valor do F e coloca assim. Você coloca, tantos hertz. O ser humano ouve ou o ser humano não ouve, tá bom? E aí, se vocês tiverem, né, qualquer dúvida, qualquer coisa, é só me mandar mensagem pelo WhatsApp ou pelo e-mail institucional, que eu respondo. E deixa eu parar aqui o compartilhamento aqui. Colocar aqui, eu vou pôr os slides também, junto com isso aqui, para vocês poderem estudar. Eu espero que tenha ficado claro aí algumas coisas e espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Então, fiquem bem, tá? Peguem a apostila na escola, façam os exercícios, façam a atividade que eu já passei, que lá, daqui a pouco já tem um provão aí. Então, tchau, tchau, gente. Beijão, até a próxima aula.